Continuamos o nosso programa de hoje. Estamos conversando com a socióloga Andréa Linhares, professora da UERN, está aqui com a gente. Você participa, manda sua pergunta. A gente está conversando sobre esse segundo turno da campanha eleitoral. Tem muito assunto ainda para a gente falar, então vamos adiantando, né, Vanúvio? Vamos sim. Vamos falar de eleições 2022. O cidadão pode e deve atuar de forma ativa, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. Uma das formas de atuar é ajudar a combater as fake news no país em diversas áreas. Vão muito além da tradução literal das notícias falsas. Podem ser desinformações, informações erradas, independentemente do nome, o consenso é que causam vários prejuízos, principalmente quando compartilhadas através das redes sociais. Geralmente a gente recebe uma notícia e aí é onde eu digo, né? Quando é uma notícia que realmente causa impacto, que é uma notícia que realmente vai trazer alguma coisa impactante para a sociedade e que te deixe, muitas vezes, ao ler aquela notícia em dúvida, não compartilhe. Então, assim, o ideal é estar com dúvida quanto àquele assunto, não compartilhe. Primeiro, faça uma checagem, veja primeiro o site de onde vem a notícia, o autor. Veja que geralmente as fake news eles não assinam, não têm assinatura do autor da matéria. As fake news são mensagens falsas que, apesar de parecerem verdadeiras, são produzidas com a intenção de influenciar pessoas em prol de interesses específicos, inclusive neste período eleitoral. Hoje já existe aí projetos dentro do Senado contra essa questão do combate à fake news, né, para evitar. A gente é responsável por aquilo que compartilha, então tem que ter muito cuidado, porque hoje existe toda uma não só da parte de fiscalização, como também das próprias plataformas, que você pode chegar lá e denunciar aquilo ali como uma notícia falsa. As próprias plataformas eles já nos ajudam a denunciar aquele conteúdo. Então, cabe também a gente ter esse discernimento, da gente entender que aquilo ali pode prejudicar não só a você, como também a muitas outras pessoas com uma notícia falsa. Ana Edith, que é jornalista e tem como objeto de pesquisa as redes sociais, dá algumas dicas de como combater as mensagens falsas. Coloque lá a notícia impactante, o texto, o título, no buscador, para ver se tem outros sites. Se for uma coisa que realmente é alarmante, os portais de notícias que têm equipe de jornalismo vão estar noticiando. Se não tiver, então desconfie, não compartilhe. A gente vai continuar aqui repetindo, né? Trazendo essas informações sempre, para você prestar atenção e buscar, né, outras fontes de informação. Olha, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou hoje por manter a decisão do ministro Edson Fachin sobre a retirada de conteúdos com desinformação das redes sociais no período eleitoral. Edson Fachin rejeitou o pedido do Ministério Público para suspender trechos da resolução do TSE que busca agilizar a retirada de fake news. O plenário virtual da Corte julga um recurso da Procuradoria-Geral da República, apresentado no domingo contra a decisão de Fachin. A resolução foi aprovada na sessão do TSE de quinta-feira. Entre outros pontos, prevê que o tribunal pode determinar que redes sociais e campanhas retirem do ar, em até 2 horas, links com fake news. Os ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso votaram a favor de manter a decisão. Informações falsas, minha gente, podem mudar o rumo das eleições e a medida da Justiça pretende evitar prejuízos à democracia provocados pelas mentiras. E aí a gente já entra neste assunto aqui com a professora Andréa Linhares. Existe essa questão, né? Os dois lados alegam defesa da democracia e aí surgiu, inclusive, a narrativa da censura por parte do TSE, STF. Na opinião da senhora, o Supremo e o TSE tomaram e tomam partido nesta eleição? Carol, na minha opinião e na opinião de um bocado de gente, né, essa conduta de ativismo por parte
do Supremo, ela vem avançando. Você fala, como você estava colocando, tem autorização para decidir, tirar do ar. Mas a questão é quem decide, com base em que critérios, né? A campanha por parte do presidente Bolsonaro, na minha avaliação, o pessoal que apoia o presidente Bolsonaro na mídia, nas redes sociais, tem sido... eu não observo o Supremo agir com muita equidistância, né? Porque a gente sabe que tem fake news dos dois lados. Não é só um lado que pratica fake news. Aliás, essa coisa da fake news é uma coisa muito complicada e que está deixando todo mundo maluco, porque o fato é que hoje a tecnologia de que qualquer pessoa comum tem acesso, ela possibilita você gerar, reproduzir, até mesmo, às vezes sem querer, né, sem saber que está reproduzindo informações equivocadas, informações formuladas para gerar desinformação. Então, é muito complicado. E as fake news cada vez... a própria tecnologia hoje, ela possibilita você produzir coisas que têm um nível de verossimilhança, né? Que você insere uma cabeça num corpo, você faz montagens, esperar o quê? A tecnologia possibilita. Qualquer um, né, hoje tem acesso a um celular, a um computador, pode fazer isso. O que você vai fazer diante disso? Eu entendo que hoje esse é um problema preocupante. Como você falou, são questões que podem deturpar, como se diz... atrapalhar um processo eleitoral sadio, né, transparente, mas é um problema muito maior da tecnologia, do acesso às novas tecnologias e que vai extrapolar a própria questão da política, né? O que se vai fazer com isso? Esse é um grande dilema. Vai proibir? Vai censurar truculentamente? Suspenda-se, né? Qual o critério com base no qual você vai censurar? Eu acho que a grande questão é essa. Critérios e equidistância, né? Como eu falei, na minha observação, você tem hoje um filme que foi censurado antes de ser exibido, que tratava, né, da facada lá do Bolsonaro, o pessoal de uma produção independente chamado Brasil Paralelo. Quer dizer, é o que o pessoal vem chamando de censura prévia. O próprio, o pessoal do jornalismo majoritariamente, eu observo que o jornalismo tende as tendências, né, são mais favoráveis à candidatura do PT. Então, você tem lá o pessoal da revista Oeste, da Jovem Pan. Então, não tem censura. Mas você não pode tratar o candidato com tais e tais, você não pode dirigir tais qualificativos ao candidato. Para mim, Carol, isso é censura. É censura e, mais uma vez, o problema não é só a censura, o problema é que eu não vejo equidistância. Porque, por exemplo, com o presidente Jair Bolsonaro, desde 2018, é um processo de... A oposição joga muito pesado. E os qualificativos, né, que são atribuídos ao presidente Bolsonaro não são os xingamentos triviais da competição governo-oposição, que vale até ladrão ou qualquer coisa assim. São coisas bem pesadas, porque já começa com o nazismo, né? Teve uma menina que se escarificou e depois se descobriu que era fake, mas até se elucidar aquilo, presidente Bolsonaro é nazista. A menina declarou que foi um apoiador do Bolsonaro, então Bolsonaro nazista. E depois Bolsonaro fascista. Depois Bolsonaro genocida. Como foi há pouco tempo agora, canibal.
Pedófilo. Pedófilo, né? Então, são acusações muito pesadas. Mas isso aí está tudo permitido. Pode. E, de um outro lado, não pode. Houve um processo de descondenação que, inclusive, um ministro do Supremo, né, um ex-ministro do Supremo, afirma categoricamente, olha, não foi inocentado, foi por uma questão de procedimentos burocráticos no processo, né, do processo, a questão da vara, que era a vara errada, ok. Então, Lula conseguiu se livrar da condenação e foi. Mas, por conta dessas falhas, não significa que ele foi inocentado. Então, quer dizer, você tem, como eu falei, o próprio ex-ministro afirma isso. Então, isso é fake news? O Papa, a ONU... o que vale é o que é decidido aqui no nosso país, com base nas nossas regras, nas nossas leis. Então, o Papa pode dizer, a ONU pode dizer, isso tem efeito moral, efeito retórico, mas não tem efeito legal, e é isso que conta. Então, quer dizer, você censura um fato, um fato que está dado, né, e vale outras atribuições, no caso, para o presidente, que, ninguém prova, né, pedófilo. Então, são essas coisas que tensionam o processo, né, Carol? Professora, em 2018, se a gente for pegar justamente a utilização das redes sociais e das fake news, nem a candidatura adversária de Bolsonaro, Haddad, conseguiu entender a movimentação das redes sociais, nem a própria Justiça Eleitoral soube como conduzir aquelas demandas que tinha de tudo, inclusive mamadeira de não sei o quê, e panfletos e situações que foram divulgadas à época e que depois provou que era mentira, que era fake também. E agora, essa arma de rede social está sendo utilizada dos dois lados. Aonde é que nós vamos parar com essa rede social que não consegue ser controlada? Vamos ver, pergunta difícil. Se eu soubesse, viu? A gente não sabe, a gente está aí diante de uma... Olha, a gente está aí diante de uma tremenda revolução tecnológica. Não adianta, no meu entendimento, não adianta a gente ficar na expectativa de que as coisas serão como antes. Não vai ser, né? O fluxo de informação que circula, não só o fluxo de informação que circula, e o modo como qualquer pessoa, qualquer cidadão tem acesso a essa informação, seja uma informação fidedigna, seja uma informação truncada ou fake news, é uma coisa, né, muito grande, não tem mais como voltar atrás. Como se vai gerar soluções para esse problema? Então não é à toa que muita gente defende regulamentar, defende controlar a mídia. Porque as pessoas estão perdidas, né? Porque a gente percebe que a coisa não tem controle. Como se vai gerar uma solução para esse impasse, né? Eu gostaria muito de ter pelo menos uma sugestão, Vonúvio. Mas eu, na minha visão, se praticando esse tipo de censura que a gente está vendo, isso aí é uma medida meio desespero, né? Não é por aí. Não é. A liberdade de expressão, ela é um pilar da democracia, né? A gente não tem um modelo de representação que possibilite a gente revogar mandato de representante que mente, que não cumpre promessa, que não atua afinado com a proposta programática do partido pelo qual ele se elegeu. A gente não tem possibilidade. Mas a possibilidade da democracia é que você precisa se informar para você não reproduzir, para você não continuar apoiando. Então, a contrapartida de você não poder revogar mandato de político que você vota e se decepciona, que não cumpre o que promete, a contrapartida é que o eleitor, que o cidadão tem que ter informação para saber, para decidir. Tem que ter liberdade de opinião para que o político não chegue, mas eu não sabia que estava agindo errado, né?
a reclamação, a insatisfação do eleitor tem que chegar até o representante. O eleitor tem que ter minimamente informações sobre o modo como os representantes dele atuam. Então, quer dizer, isso é um elemento fundamental da democracia. Então, se qualquer tipo de censura, Vonúvio, eu acho que é muito complicado para você querer conciliar discurso de democracia com censura. Né? Em termos teóricos, né? O modo como se constituiu a democracia e os regimes democráticos, isso aí é de uma incompatibilidade total. Não existe democracia com censura. Também não me pergunta como vai resolver a questão. Mas censurar desse modo como a gente vem observando, isso... na minha avaliação, está bem longe de ser a solução ideal, né? Vamos fazer mais um intervalo. No próximo bloco, a gente volta ao nosso cenário político e continuamos nossa conversa.